Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje a gente vai encerrar a epístola de Tiago. Vamos fazer a leitura do capítulo 5. E esse capítulo, ele é dividido em 3 assuntos totalmente diferentes. O primeiro assunto vai falar de riquezas mal adquiridas. O segundo vai falar sobre o exemplo da paciência. E o terceiro vai falar sobre juramento proibido. Versículo 1. Atendei, pois, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. 2. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. Meus queridos, se eu for ler só o versículo primeiro isolado, eu vou entender que Tiago está condenando os ricos, né? Mas a gente precisa continuar a leitura para entender que tipo de rico ele está falando. Ele vai dizer no 2: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida de traça. Então ele está dizendo que aquele rico que enriqueceu através de corrupção, através de mentira, através de suborno, né, é esse que na vida dele vai vir muita desventura, muita situação adversa, tempestade, por causa da corrupção, de como ele teve lucro. Aí aqui eu quero trazer para vocês um versículo muito bacana que fica lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 27. Apesar do livro de Provérbios ele trazer muitos exemplos sobre abundância, riqueza, dinheiro, prosperidade. Então eu vi esse versículo aqui que ele ficou bem interessante, porque diz assim, ó: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Meus irmãos, esse é um versículo muito importante. A pessoa que o lucro dela vem da desonestidade, vem da mentira, vem da falsidade, vem do suborno, ela transtorna a sua casa, é como se ela se auto-amaldiçoasse. Aquele dinheiro que ela traz não é um dinheiro abençoado. E uma casa transtorna a sua casa. Quando eu falo a palavra transtorna, é a mesma coisa que eu dizer que daquela casa saiu a paz, daquela casa saiu a tranquilidade, naquela casa há confusão. Então a gente pode dizer que isso é uma maldição. Mas o que odeia suborno, esse viverá. Né? A justiça de Deus opera para o justo, mas para os injustos são os castigos da desobediência. A gente também vai fazer uma leitura em Mateus. Mateus, capítulo 6, onde ele vai falar sobre os tesouros do céu. 19. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não cavam nem roubam. Por quê? Por que Deus está dizendo para a gente acumular tesouros no céu e não na terra? Porque ele diz que aonde está o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela não condena a riqueza. Ela condena um homem que tem um coração na riqueza. E se ele tem um coração na riqueza, ele não tem um coração em Deus, ele tem um coração fixado aqui neste mundo, né? Pois a avareza, né? A gente pode dizer que um coração desse tem idolatria, porque o amor ao dinheiro, ela também é um tipo de idolatria. Versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. No versículo 3, ele já está falando, no versículo 2, ele fala sobre o dinheiro que eu ganho, sobre como eu adquiro esse dinheiro. Né? Se é um dinheiro adquirido com corrupção, com mentira, né? Esse dinheiro ele gera uma maldição, não só na minha vida, como na minha casa. E se a maldição alcança a casa, alcança a família, né? Gerando transtornos. Né? Casa de crente não é para ter transtorno, gente. Quem crê em Deus tem que ter paz, tem que ter fruto do Espírito Santo, tem que ter uma casa abençoada. Já o versículo 3 explica para a gente
que a gente também tem responsabilidade de como a gente gasta esse dinheiro. Se a gente gasta de uma forma injusta, se a gente gasta de uma forma inadequada, né? Isso também é danoso para a nossa vida. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha, meus queridos, não tomem o salário do trabalhador, porque é uma causa que mexe com o Senhor. Ele diz que não é a pessoa, ele fala que é o salário retido, né? Essa fraude, ela clama ao Senhor, né? Quando essas pessoas oram, o Senhor dá atenção a essas orações, né? Então, o que ele está falando aqui no 4? No primeiro, ele fala sobre como a gente adquire riqueza, que não pode ser com corrupção, tem que ser com justiça. O terceiro, de como a gente gasta. Agora, ele está falando das relações, que a gente tem que ser justo com os funcionários, com quem a gente trabalha, para que Deus abençoe as nossas vidas e a gente possa honrar Ele também através dessa justiça. 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Quer dizer, a riqueza torna as pessoas insensíveis. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Quando a gente rouba, ele está falando referente ao versículo 4. Então, meus queridos, nosso Deus, ele é justiça. E ele quer que a gente viva, que a gente caminhe nessa justiça em todos os nossos tratos, em todas as áreas da nossa vida. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha como é interessante, meus queridos, ele dá um exemplo para a gente, né? Que o lavrador, quando ele vai fazer quando ele vai plantar, ele espera as primeiras até as últimas chuvas, porque ele já sabe como é o processo, para ele receber aquele fruto. Então Deus dá esse exemplo, sede pacientes, reja seu tempo, olhe como é que está o tempo, já já eu estou voltando, né? Guardem o azeite de vocês, para vocês terem reserva. Versículo 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha o conselho que Tiago dá para a gente, meus queridos, fortalecei o vosso coração. Irmãos, como é que a gente fortalece o nosso coração? Enchendo ele de palavra. Como Davi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, para estarmos firmes no caminho até a volta do Senhor Jesus. 9. Irmão, não vos queixei um dos outros para não ser julgado. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então essa palavra vai falar sobre os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, para não nos queixar um dos outros, para a gente não ser juiz no meio dos nossos irmãos. A gente precisa tomar, meus queridos, por sofrimento, a paciência dos profetas, né? Porque hoje, na geração que a gente está vivendo, quando se aceita Jesus, a pessoa pensa que ela vai enricar, ela pensa que ela não vai ter problema. Não, amados, não. As promessas que Deus fala é uma mente transformada e uma vida transformada inteiramente ao nosso Deus, onde a gente vai resistir, caminhando nesse mundo tenebroso até a volta dele, para que possamos receber todas as promessas que ele tem prometido para a nossa vida aqui e na eternidade.
Versículo 12, ele vai falar agora sobre juramento proibido. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Mas pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em outras versões tem dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Meus queridos, olha como é lindo, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que serdes curado. Essa carta é para a igreja, para os salvos em Cristo, mas mesmo sendo salvo, haja no nosso meio também pessoas doentes, meus queridos, que precisam de cura. E muitas vezes essa cura ela não chega, ela pode ser de uma causa biológica, mas ela pode ser também de um pecado não confessado, de algo que se ignora ou que se não entende de si mesmo, da sua vida, das suas escolhas, um pecado encoberto, né? Então ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curado. O Senhor quer derramar cura nas nossas vidas. Precisamos ter autoconhecimento. Precisamos entender, meus irmãos, as nossas fraquezas, os nossos limites, né? Aquilo que a gente é potencial, as nossas habilidades. Isso é autoconhecimento. Conhecer como funciona a nossa mente, como a gente funciona. Ver as fraquezas que pode fazer a gente tropeçar no caminho do Senhor, aquilo que pulsa dentro de nós, que faz parte da natureza adâmica. Então, esse autoconhecimento é necessário para que a gente venha entender o que acontece no nosso corpo, como acontece na nossa mente, e a gente confessar, meus queridos, tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, para que a gente possa ser curado. 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que o que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Primeiro ele está dizendo aqui no 17, amado, que eu e você, através da oração, através da rendição, da fidelidade ao Senhor, podemos mover muitas coisas, assim como Elias fez. No 19, ele está falando sobre o nosso papel de ajudar, de resgatar aqueles irmãos que ficaram no meio do caminho, aqueles que estão cansados, desanimados. Esse é o papel da igreja, é o papel dos irmãos. Que a gente possa suportar, que a gente possa ajudar, que a gente possa motivar, que a gente possa amar para que esse irmão venha se restabelecer na comunidade cristã e venha voltar a servir a Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.